MDC e MMC. Para obter uma sequência dos múltiplos de um número natural, representada por m, multiplicando por números naturais, você pode chegar na seguinte situação, né, num conjunto de m valendo 10. Então, o primeiro número seria 0, daí subsequentemente 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim sucessivamente. Um número é divisor por outro quando acontecer o seguinte: a divisão for exata, ou seja, o resto da divisão for zero. Representando por d a sequência de divisores, então, de um número natural, por exemplo, do 12. Então, teremos o conjunto d de 12. Então, seria o quê? O primeiro número divisor seria o 1, o segundo 2, o terceiro 3, o quarto 4, o quinto 6 e o último 12. Os números naturais, que têm apenas dois divisores, significa que o 1 é ele próprio e são chamados números primos. Então, quer dizer, os números primos são divisíveis só por dois números, o número 1 e ele mesmo. Os números que têm mais do que dois divisores são chamados números compostos. Considerando que todos os múltiplos comuns de dois números ou mais, números naturais, diferentes de zeros, o menor número deles é o denominador chamado mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC. O maior de todos os divisores comuns de dois ou mais números naturais é denominado máximo divisor comum, ou MDC, desses números. Podemos usar, então, a decomposição de um fator primo para calcular o MDC, ou fazer a decomposição desse número. Por exemplo, MDC entre 15 e 20. Se eu fizer a decomposição, né, com fatores primos, eu vou chegar à seguinte condição, que o 3 multiplicado por 5, multiplicado por 7, né, eu terei o mínimo múltiplo comum, que é 105. Já o MDC, né, também eu vou utilizar a decomposição de alguns números. Daí, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a divisão dos dois números ao mesmo tempo, se for dois números, né? Entre 12 e 28, se eu fizer a decomposição, eu terei o número 4. Por quê? O 2 eu vou conseguir dividir tanto o 12 e o 28, né, duas vezes. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre decomposição de um número em fatores primos. Nós temos aqui alguns exemplos de números compostos que nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. O que é fazer a decomposição de um número composto em fatores primos? É escrever, por exemplo, este número em uma forma de multiplicação, onde todos os fatores desta multiplicação são compostos por números primos. Por exemplo, o número 4. Como que eu posso decompor, escrever este número 4 em uma forma de multiplicação, onde esses fatores sejam números primos? O 4 eu posso escrever como 2 vezes 2, porque o 2 é um número primo, e 2 vezes 2, 4. Então eu posso falar que seria 2 ao quadrado. O 6, como que eu posso escrever o 6 em uma multiplicação onde os fatores sejam primos? O 6 será quem? 2 vezes 3. Pronto. E o 8? Aí você pode pensar assim, o 8 é 2 vezes 4. Porém, o 4 também é um número composto e eu não posso deixá-lo ali. Eu tenho que transformar este 4 em uma decomposição em fator primo.
Quem é o 4? O 4 é 2 vezes 2. Então, como que fica o 8 decomposto em fator primo? O 8 será quem? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. E o 10? Como que fica o 10? 2 vezes 5. Paro por aí porque tanto 2 quanto 5 são números primos. Então, já fizemos a decomposição. E o 12? O 12 você pode pensar 2 vezes 6. Se você colocar 2 vezes 6, o 6 é um número composto. Então, eu também tenho que fazer a decomposição dele. O 6 será quem? 2 vezes 3. Aí o 12 ficará como decomposto em fator primo? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3. E o 24? O 24, você pode pensar assim, 2 vezes 12, né? Mas, no caso, se você já quiser fazer direto, aqui eu estou explicando como que você, de repente, pode pensar. Porém, você pode fazer direto. Quem seria o 12? O 12 seria quem? 2 vezes 2 vezes 3. E aí, como que fica a decomposição do 24? 2 vezes 2 vezes 2, então 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes o 3. Aí alguém pode pensar assim, o 24 pode ser 8 vezes 3. Quem é o 8? 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3. Então, daria no mesmo. E nós também podemos fazer a decomposição de um número em fator primo utilizando uma forma prática. Vou escrever aqui, ó, forma prática. Então, por exemplo, eu vou pegar o 24 aqui, que é o maior deles. Coloco aqui 24, eu passo um traço e eu vou dividir este 24 por números primos. Então, quem é o meu menor número primo? O 2. Então, eu vou tentar. 24, eu posso dividir por 2? Posso. 24 dividido por 2, 12, que é o resultado, no caso, o quociente. Coloco o 12 aqui. E vou tentar, mais uma vez, dividir pelo menor número primo, que é o 2. 12, eu posso dividir por 2? Sim, que dá quanto? 6. Então, este resultado, coloco aqui. 6, eu posso continuar dividindo por 2? Posso, que dá quanto? 3. 3, eu posso continuar dividindo por 2? Não. Nesse caso que eu não posso continuar dividindo, depois do 2, quem é o meu próximo número primo? O 3. Então, 3 dividido por 3, 1. E eu termino a minha decomposição quando você chega no número 1. Então, quando nós chegamos aqui no número 1, como resultado aqui como quociente, eu paro a minha divisão. E aí, qual vai ser o meu resultado para esta decomposição? 24 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, que no caso é 2 ao cubo, multiplicado por 3. Pronto. Vamos ver, por exemplo, um último exemplo aqui, o número 49. Você passa um traço e aí você vai pensar assim, quem é o meu menor número primo? O 2. 49 eu posso dividir por 2? Não. Quem é o próximo número primo depois do 2? O 3. 49 eu posso dividir por 3? Não. Quem é o próximo número primo depois do 3? O 5. Posso dividir 49 por 5? Não. Quem é o próximo número primo depois do 5? O 7. Posso dividir 49 por 7? Posso. 49 dividido por 7 dá 7. O 7 só pode ser dividido por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, como que fica a minha decomposição em fator primo do número 49? 49 vai ser igual a 7 ao quadrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito grata. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa videoaula é sobre MDC, máximo divisor comum. Vou fazer aqui, ó, letra A e letra B, dois exemplos bem rapidinho, bem direto, certo? O MDC de 8 e 12 e o MDC de 18, 60 e 126, tudo bem?
Bom, pessoal, e o que é MDC? Já falamos, máximo divisor comum. E o que significa isso? É o maior divisor de 8 e 12. Então, é um maior divisor que divide 8 e 12 ao mesmo tempo. Então, quem seria o maior divisor? Aquele maior número possível, maior número inteiro possível que divide o 8 e o 12. Algumas pessoas podem fazer de cabeça algumas questões, essa aqui já ficar um pouquinho mais difícil, mas vão aprender como é que faz, certo? Bom, seria interessante aqui quem está assistindo a videoaula de MDC já ter assistido decomposição em fatores primos e já ter visto a videoaula sobre MMC. Por quê? Para fazer o MDC, eu vou usar uma técnica aqui, ó, que eu vou fazer o MMC inicialmente, ó. Então aqui, ó, o MDC entre 8 e 12. Então boto aqui 8, vírgula, aí boto o 12, ó. Tudo bem? O 8 e o 12. E aqui eu faço aqui, ó, como se fosse fazer o MMC, certo? Então, se você já sabe o MMC, vai facilitar muito pra gente. Mas o que é o MMC? Eu vou dividir esses dois números por números primos até ele virar 1, certo? Então, ó, quem são os números primos? É o 2, o 3, o 5, o 7, certo? Tem infinitos números primos. Bom, tô botando aqui do lado só pra gente lembrar, tudo bem? Quem são os números primos? Mas eu vou dividir aqui, ó. O primeiro número primo que tá para dividir é o 2, ó. Eu boto aqui, ó, dividido por 2, ó. O 8 é dividido por 2? É, ó. 8 dividido por 2 dá 4. Bota a resposta aqui embaixo, ó. Aí pego o 12 e divido por 2 também, ó. 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. O primeiro passo é esse. Botar os dois números e começar a fazer como se fosse o MMC. Eu sei que eu quero o MDC, mas eu faço como se fosse o MMC e no final vou lhe mostrar a diferença. E agora, dá para dividir por 2 de novo, ó. Então, divido, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. E o 6, dá para dividir por 2? Dá, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Tudo bem? Até aqui? Bom, dá para dividir por 2 de novo, ó. Mesmo que seja só esse número. O 3 não é divisível por 2, mas como 2 é, você faz, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Vírgula. Aí o 3, como ele não é divisível por 2, você repete. Repito o 3, tudo bem? E agora, o próximo número primo é o 3, ó. Então, é justamente o que divide o 3. O 3 só é divisível por 1 e por 3, ó. Então, vou dividir por 3. O 1, eu não divido pelo 3. Meu objetivo é que esse número 8, ó, tá vendo, ó? Eu vou dividindo, dividindo, dividindo até ele virar 1, já virou. E o 12 ainda não virou, ó. Então, vou dividir aqui por 3, ó. Esse 3 dividido por 3 dá 1. Agora sim, ó. Agora, transformou em 1. E aí, eu acabei de fazer o MMC. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, vai dar o MMC. Mas eu não quero o MMC, eu quero o MDC. Bom, para saber o MDC, eu vou circular desses números aqui da lateral, quais dividiram os dois números ao mesmo tempo. Como assim? Esse 2 aqui, ó, eu vou circular. Por quê? Porque ele dividiu o 8 e o 12, ó. 8 dividido por 2 deu 4. 12 dividido por 2 deu 6, certo? Então, circulei o 2. Esse 2 aqui, eu vou circular também. Porque ele dividiu tanto o 4 quanto o 6, ó. 4 dividido por 2 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Então, o 2 dividiu esses dois números aqui da lateral, certo? Esse aqui já não dividiu os dois, ó. Eu só dividi esse 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 deu 1. O 3 não foi divisível pelo 2. Então, esse número 2 aqui não dividiu esses dois números aqui do lado, certo? Então, ele não circula. Então, esse aqui do mesmo jeito, ó. O 1 eu não dividi por 3. Eu só dividi esse 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 deu 1. Então, só dividi esse e esse, certo? Então, ó. Eu faço o que agora? Esses dois números que estão circulados, eu multiplico aqui, ó. 2 vezes 2, ó. Esses dois números eu divido aqui, ó. 2 vezes 2 dá quanto, pessoal? 2 vezes 2 dá 4. Então, o MDC entre 8 e 12 é 4. Tudo bem? Até aqui? Bom, vamos fazer a letra B, ver se a gente entendeu mesmo. A letra B é o maior divisor entre esses três números. Não tem problema se tem três números, a gente usa a mesma lógica. Ó. Vou fazer como se fosse o MMC, ó. 18, 60, né? E 126. E passo esse tracinho aqui do lado, tudo bem? Então, o primeiro número primo, ó, como eu falei aqui, tá aqui no cantinho, já escrevi os números primos, é o 2. Então, bota aqui, ó. Dá para dividir por 2 alguém aqui? Dá.
todos são divisíveis por 2. Então, 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9. Tudo bem? Aí, vírgula. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30. Então, boto 30 aqui, ó. 126 dividido por 2 dá quanto? Dá 63. Se você já quiser simultaneamente circular, você já pode, ó. Eu já vou circular aqui para não esquecer. Por que eu circulei esse 2? Porque ele dividiu todos esses números, certo? Na outra eu não fiz simultaneamente. Eu fiz primeiro o MMC, para depois circular, para você entender o MDC. Mas aqui eu já vou fazer direto. Agora, dá para dividir por 2 aqui? Dá. Só o 30, mas dá. Tudo bem? O 30 é divisível por 2. O 9 não é divisível por 2. Então, o que é que eu faço? Repito. O 30 é divisível por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Então, boto 15 aqui. Tudo bem? O 63 não é divisível por 2. Então, repito 63. Ok, pessoal? Eu circulo esse 2? Não, porque ele só dividiu o 30. Para eu circular, ele teria que ter dividido todos os 3 números. Não dividiu, não circula. Bom, esse 9 não é divisível por 2, o 15 não é divisível por 2 e o 63 não é divisível por 2. Mas eles são divisíveis por 3, ó. 9 dividido por 3 dá quanto? 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. 63 dividido por 3 dá 21. Pode prestar atenção no detalhe. Esse 3 dividiu todos esses 3 números. Então, eu vou circular ele aqui, certo? Para eu poder achar o MDC no final. E agora eu continuo, ó. Esse 3 aqui dá para dividir por 3. Então, continuo aqui dividindo por 3, ó. E o 21 também é divisível por 3. Só que não é o 5, ó. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Ó, consegui chegar no 1, que era o meu objetivo. O 5 não é divisível por 3. Repito. Repito aqui o 5. E o 21 é divisível por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão entendendo? Eu circulo esse 3? Não, porque ele dividiu o 3 e o 21, mas não dividiu o 5. Tem que dividir os 3 ao mesmo tempo para poder circular. Então, não circulo. Agora, eu vou dividir esses números por 5, que é o próximo número primo, e justamente o número que divide o 5 é o 5, tudo bem? Então, ó, vou dividir por 5 aqui, ó. O 1 repete. O 1 repete, tudo bem? O 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Então, fica 1 aqui. E o 7 não é divisível por 5, então repito. O 7 não é divisível por 5, então eu repito. E agora o próximo número primo, coincidentemente, é o 7, que é o único número que divide o 7. Então, eu vou dividir por 7. O 1 repete, vírgula. Esse outro 1 repete. E agora o 7 dividido por 7 dá quanto, pessoal? 7 dividido por 7 dá 1. Tudo bem? Pronto, pessoal. Agora que eu fiz o MMC, eu circulei os únicos números que dividiram todos os números ao mesmo tempo foi o 2 e o 3. Então, o MMC é justamente a multiplicação de 2 vezes 3. Do mesmo jeito aqui, ó. Não era 2 e 2? Eu fiz 2 vezes 2. Aqui só está circulado o 2 e o 3. Então, o que é que eu faço? Faço 2 vezes 3. 2 vezes 3 é quanto, pessoal? 2 vezes 3 é 6. Tudo bem? Bom, essa é a aula introdutória sobre MDC. Então, aqui, ó. Vou botar aqui o resultado 6. Assista a videoaula 2, que é sobre problemas com MDC, certo? Vai estar sugerido nessa videoaula. Até uma próxima, pessoal. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado. Olá pessoal, tudo bem? O conteúdo de hoje é sobre MMC, mínimo múltiplo comum. Ângela está gripada, esse problema é para mim. O médico receitou xarope a cada 4 horas e um comprimido a cada 6 horas, durante 7 dias. Ela acaba de iniciar um tratamento, tomando os 2 remédios juntos. Daqui a quantas horas ela vai tomar xarope e comprimido juntos? A primeira coisa que nós devemos analisar são os dados oferecidos por este problema. O problema está dizendo que a Ângela tem que tomar comprimido e xarope. Comprimido de 6 em 6 horas e o xarope a cada 4 horas. Ela começa a tomar neste exato momento. Daqui quanto tempo ela tem que tomar os 2 juntos?
Então, vamos analisar os dados deste problema. Comprimido a cada 6 horas e xarope a cada 4 horas. Então, ela começou a tomar os dois agora, juntos. Então, daqui 6 horas ela vai tomar um comprimido, daqui 4 horas o xarope, depois de 4 horas o xarope de novo e depois o comprimido e assim por diante. Eu quero saber em que momento que vai coincidir dela tomar os dois juntos novamente. Então, para isso, nós temos que utilizar o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC de 6 e 4. Para nós calcularmos o MMC de 6 e 4, nós vamos trabalhar fazendo a decomposição simultânea dos dois. Então, o número 6 é par, o número 4 é par, então ambos podem ser divididos por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. O número 3 não é par, mas o número 2 ainda é par, então ele ainda pode ser dividido por 2. Como o 3 não pode ser dividido por 2, ele permanece. E 2 dividido por 2, 1. Sobrou quem aqui para eu dividir? O número 3, que só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1, e este 1 permanece. A partir do momento que eu encontrei 1 e 1, terminou a minha decomposição simultânea aqui desses dois números. E agora eu vou fazer o quê? A multiplicação desta decomposição que eu encontrei aqui, desta decomposição simultânea. Então, eu tenho 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado ao quadrado, vezes 3. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4 será o número 12. A pergunta é, daqui quanto tempo a Ângela vai ter que tomar o comprimido e o xarope juntos? Daqui 12 horas. Então, daqui a 12 horas, ela deverá tomar o comprimido e o xarope juntos. Uma árvore de Natal tem 3 tipos de luzes. As vermelhas acendem a cada 8 segundos, as verdes a cada 10 segundos e as amarelas a cada 12 segundos. Se elas acenderem todas juntas num determinado momento, depois de quantos segundos acenderão juntas novamente? Então, mais uma vez, levantando os dados deste problema. As luzes vermelhas, elas acendem a cada 8 segundos. As verdes, a cada 10 segundos. E as amarelas, a cada 12 segundos. Suponhamos que nesta árvore de Natal, neste exato momento, as 3 acenderam juntas. Daqui quanto tempo, daqui quantos segundos, elas acenderam juntas novamente? Então, eu vou calcular o MMC de 8, 10 e 12. Então, mais uma vez, eu vou aplicar a decomposição simultânea desses números. Então, 8, 10 e 12. Como os 3 números são pares, a princípio eu vou começar com 2. 8 dá para dividir por 2? Dá 4. 10 dá para dividir por 2? Dá 5. 12 dá para dividir por 2? Dá 6. Agora eu tenho o número 4, 5 e o 6. Alguém deles aqui ainda eu posso dividir por 2? Sim, eu posso. Eu posso dividir o 4 e o 6. 4 dividido por 2? 2. 5 eu posso dividir por 2? Não, então ele permanece. 6 eu posso dividir por 2? Posso, que dá 3. Alguém deles aqui eu ainda posso dividir por 2? Sim, este 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. 5 não dá para dividir por 2, permanece. 3 não dá para dividir por 2,
permanece. Como a minha decomposição ela é sempre em fatores primos, eu tenho aqui o 5 e o 3. Então, depois do 2, quem é o próximo número que eu posso dividir? O 3. Então, permanece o 1, o 5 permanece, 3 dividido por 3, 1. Ainda falta quem? O número 5. Agora eu vou dividir por 5. O 1 permanece, 5 dividido por 5, 1, e o 1 permanece. Acaba a resolução do MMC quando nós temos 1, 1, 1 como resultado das divisões. Porém, uma observação muito importante, esses números aqui, eles têm que estar na ordem crescente. Então, eu comecei com o 2, depois eu fui para o 3 e depois, por último, o 5, neste caso. Então, estes números, eles têm que obedecer uma ordem crescente, senão fica errada. Agora, eu vou fazer o que? A multiplicação desta minha decomposição e ver qual foi o mínimo múltiplo comum destes três números aqui. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado à terceira potência, ou 2 ao cubo, vezes quem? O 3 e vezes o 5. 2 elevado à terceira potência, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Ou seja, daqui quanto tempo essas lâmpadas da árvore de Natal, essas luzes da árvore de Natal irão acender ao mesmo tempo? Daqui 120 segundos. Se cada minuto tem 60 segundos, então daqui 2 minutos ou daqui 120 segundos. Então, nós achamos o valor do MMC de 8, 10 e 12, que é 120. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido sobre MMC. Se você gostou, clique em gostei. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E se você quiser compartilhar este vídeo com seus amigos, pode compartilhar aí. Muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a diferença entre os números primos e os números compostos. Bom, qual a diferença então entre números primos e números compostos? Para ser um número primo, este número só pode ter 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Então ele só pode ser divisível por 2 números. Eu vou indicar um vídeo aqui em cima para vocês, que já tem aqui no canal um vídeo que fala só sobre os números primos. Bom, e os números compostos? Para ser um número composto, tem que ser um número maior do que 1 e ter mais de 2 divisores. Então, nós temos aqui alguns exemplos e eu vou explicar para vocês. Então, aqui, números primos. Eu tenho os divisores de 2. Quem são os divisores de 2? O número 1 e o próprio 2. Então, a partir do momento que o número tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo é um número primo. O número 3. Quais são os divisores de 3? Então, esse D aqui indica os divisores. Quem são os divisores de 3? O número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores do número 5? O número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores de 7? O número 1 e o próprio 7. Quem são os divisores de 11? O número 1 e ele mesmo. Então, para ser um número primo, só pode ter 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Já os números compostos, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o número 4. O número 4, quais são os divisores de 4? Então, esse D aqui de divisores, tá? Quais são os divisores de 4? O 4 pode ser dividido por 1, o 4 pode ser dividido por 2 e o 4 pode ser dividido pelo próprio 4. Então, aqui eu tenho os divisores do número 4, ou seja, são os números pelos quais eu posso dividir o número 4 e ter resultado exato. Então, os divisores de 4, 1, 2 e 4, o 4 é um número maior do que 1 e possui mais de 2 divisores. Possui mais de 2 divisores é um número composto. O número 6.
o número 6 pode ser dividido por 1, o número 6 pode ser dividido por 2, o número 6 pode ser dividido por 3 e o número 6 pode ser dividido por ele mesmo. Porém, o número 6 possui mais de 2 divisores, portanto, é um número composto. O número 8 pode ser dividido por 1, o número 8 pode ser dividido por 2, o número 8 pode ser dividido por 4 e o número 8 pode ser dividido pelo próprio número 8. Então, se nós observarmos, quais são os divisores do número 8? 1, 2, 4 e 8. Possui mais de 2 divisores? Possui. Possuindo mais de 2 divisores é um número composto. O número 10 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 5 e pode ser dividido por ele mesmo. Também um número composto. O número 12 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3, pode ser dividido por 4, pode ser dividido por 6 e pode ser dividido por ele mesmo. Então, a partir do momento que o número possui mais de 2 divisores, onde a divisão deste número dá exata, então significa que é um número composto. Então, para ser um número primo, o número tem que possuir apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E para ser um número composto, a partir do momento que o número for maior do que 1 e possuir mais de 2 divisores, é um número composto. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Olá, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre números primos. O que significa número primo? A palavra primo vem do latim de primário. E os números primos, eles são muito importantes na área da informática. Eles são utilizados como senhas, como códigos de proteção, como codificação e decodificação de documentos. Então, eles são muito importantes, principalmente na área da informática. E o que significa número primo? Número primo são os números maiores que 1 e que possuem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. Nós tivemos uma grande contribuição na matemática pelo filósofo, geógrafo, matemático chamado Eratóstenes. Eratóstenes, ele criou o crivo, chamado crivo de Eratóstenes. Este crivo nos permite analisar os números primos existentes em uma quantidade pequena de números. Então, no caso, nós temos aqui os algarismos do número 1 ao número 100. E nós vamos utilizar a teoria que ele colocou para encontrar os números primos entre os números 1 e 100. Bom, para ser um número primo, nós temos que ter um número maior do que 1. Então, nós vamos riscar todos os números que não são primos. Se eu quero um número maior do que 1, porque os números primos são todos os números maiores do que 1 e que possuem apenas 2 divisores, o número 1 ele já fica fora. A primeira dica foi essa, nós excluímos o número 1. A segunda dica é nós riscarmos todos os múltiplos de 2 maiores do que 2. Então, os múltiplos de 2 maiores do que 2. É uma dica para nós riscarmos ali. Os múltiplos de 2 são todos os números pares. Quem são os números pares? Os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, vou riscar todos esses números, com exceção do número 2. Todos que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0. Agora que eu risquei todos os múltiplos de 2 maiores que 2, a terceira dica é riscar todos os múltiplos de 3 maiores do que 3. Então, os múltiplos de 3 maiores do que 3. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99. Pronto, risquei todos os múltiplos de 3 maiores do que 3. A quarta dica, nós vamos riscar todos os múltiplos de 5 maiores do que 5. Então, fica uma dica bem fácil aí para riscar os múltiplos de 5 maiores do que 5. Quem são os múltiplos de 5? Todos aqueles que terminam em 5 e 0. Então, nós já temos, inclusive, alguns riscados. Do 0 já estão todos. Agora, nós vamos riscar a última dica, quinta e última dica. Nós vamos riscar os múltiplos de 7 maiores do que 7. Então, maiores do que 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, já riscamos todos os múltiplos de 7 maiores do que 7. Agora, observem que nós temos alguns números que não foram riscados. Esses números que não foram riscados são os números primos, ou seja, eles são divisíveis apenas pelo número 1 e por ele mesmo. Então, nós vamos circular eles aqui no crivo de Eratóstenes e vamos colocá-los aqui ao lado para nós obtermos os 25 números primos que existem entre o número 1 e o número 100. Então, são eles: o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e o 97. Agora eu vou colocá-los aqui ao lado para ficar bem fácil de observarmos. Então, agora nós já separamos os 25 números primos existentes entre o número 1 e o número 100. E se nós observarmos, todos eles que estão aqui são números que são divisíveis apenas pelo número 1 e por ele mesmo. E aí nós temos os números primos. Números primos são todos os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.